Olá, alunos! Vamos iniciar com muita alegria o volume 4 do nosso plano de ensino tutorado. Este volume promete muitas reflexões filosóficas que vai nos orientar a pensar várias questões importantes aí, principalmente para a gente pegar como parâmetro para refletir a nossa sociedade atual, nosso momento. A filosofia é luz para o nosso caminho, para esse processo de ensino-aprendizagem, para esse processo de busca da sabedoria. Então são 6 semanas neste volume, traz aí uma temática muito importante. Nessa semana 1, que é sobre ética, a gente vai retomar o tema dos valores que está dentro aí do eixo temático, agir e poder. E ética e moral são assuntos importantíssimos para pensar a sociedade atual. Também vemos principalmente a questão filosófica, o ponto de partida aí de elementos que vão nos ajudar a realmente a percebermos aquilo que a filosofia traz de importante nesses princípios dos valores. Pensar o valor é aquilo que nos move, que nos orienta, que nos conduz a pensar de uma forma mais aberta, mais racional. E tem vários subtemas que estão relacionados aí: senso moral, consciência moral, juízo de fato, juízo de valor, ética e violência, que vão nos ajudar. Um primeiro momento é importante perceber, nos orientarmos, é importante ter como ponto de partida aquilo que a gente sempre confunde e esquece de amparar as nossas reflexões, é perceber aquilo que é universal e aquilo que é particular, né? Então, tem valores que são universais, que servem para todos, tem valores que são construídos, que são como princípios, e tem valores que são construídos de forma mais localizada numa cultura, numa sociedade ali que tem a sua vivência, seja pelos aspectos econômicos, sociais, ambientais, onde se vive, na sua localidade, que influencia ali a sua conduta, que influencia ali as suas práticas, as leis que são criadas naquele local. E por isso que a gente tem que entender, antes de julgar ou antes de comparar uma cultura com a outra, ou dizer qual que é a melhor, tem que entender todo o contexto que envolve ali, toda a história que envolve aquela cultura e por que que existem certas leis, certos costumes naquele local. A ética já é algo mais universalizada, mas que também, quando a gente pensa moral e ética, nós não podemos simplesmente fazer essa simplificação. Moral é algo mais de costume, de cultura, mais local, mais particular, e a ética é mais universal, porque os dois princípios, os dois conceitos estão relacionados constantemente. Então, enquanto um tem essa preocupação prático da cidade, da vivência, a ética tem a preocupação também prático da vivência da sociedade, mas no âmbito mais universalizado do conceito, não universal do planeta, que é para todos. Então a gente tem que iniciar sempre retomando o conceito de filosofia. A filosofia está para abrir, para ver os princípios que nos move na busca da felicidade, do bem viver. Então a filosofia ela não busca declarações daquilo que é verdades absolutas, certezas, mas ela busca investigar tudo, a pensar sobre tudo, usando a razão,
a ciência, a lógica e a argumentação, né? E nesse sentido é importante perceber que a filosofia ela nos abre a mente, nos torna mais críticos. Crítico não é uma pessoa cri-cri, que é o do contra, mas crítico é aquele que amplia a visão, que tem vários pontos de vista, né? Então, nessa temática dessa semana, que nos conduz a pensar a ética e a moral que constitui o nosso viver, as condutas nossas como pessoas e que faz a gente pensar em nosso caráter, nas virtudes que temos e como que a gente se comporta enquanto sociedade. E a gente está um bom tempo aí nessa busca da identidade, sempre movido constantemente pelo fator econômico que move as ações das pessoas e que há muitas contradições aí no nosso sistema capitalista, principalmente sistema capitalista financeiro, que cria muitas desigualdades e que as pessoas são movidas muitas vezes pelo dinheiro. Nós temos uma imagem aí que eu coloquei, não está dentro do PET, foi eu que coloquei, né? Uma situação aí muito, muito irônica e que mostra muito nossas realidades aí, principalmente brasileiras, que constantemente os pais que estão exigindo do menino de não colar, repreendendo ele ali porque ele colou, e de repente os mesmos pais driblam lá as leis para enganar um agente de trânsito, por exemplo. Então, constantemente a gente tem situações aí que são mostradas diariamente para nós, e a gente vê muito nas autoridades, sejam políticas ou autoridades aí constantemente exigem uma coisa, temos até aquela fala, né? Faça o que eu falo, mas não faça aquilo que eu faço. Então é o discurso, um discurso vazio sobre ética e moral. A ética e a moral ela está ligada principalmente à nossa identidade como pessoas, como humanos, que é o princípio maior. Nós somos seres humanos e que buscamos constantemente a viver e a buscar a felicidade. É uma grande virtude aí que vem lá dos gregos, essa virtude de busca da felicidade, de realizar aquilo que são princípios nossos, né? O próprio Aristóteles já ressaltava isso na Ética Nicômaco, a virtude como ali um equilíbrio, um meio termo, que faz com que a gente busque constantemente a felicidade. A gente não pode simplesmente pensar que ao falar de ética e moral nós estamos tentando distinguir isso é certo, isso é errado, isso é justo, isso é injusto, isso não é uma virtude, é um vício que acaba caindo muito no campo realmente da moral. Muitas vezes tem aqueles costumes, aqueles ideais ali numa comunidade, numa sociedade. Mas o princípio primeiro do valor ético é a realização humana, né? Então, quando a gente fala de um senso moral, ter um senso, é porque nós não podemos simplesmente agir como se fosse uma máquina. Isso daí, esse valor, essa conduta, não é simplesmente tão objetiva como pensamos. A, a busca ética e moral, dentro de um contexto aí de relação da sociedade, é uma relação constante humana, de buscar sempre o meio termo aí, onde há um equilíbrio. Então, é claro que a gente vai ter critérios, referências, estabelecer aí a diferença entre justiça e injustiça, o certo e errado, o bem e o mal. E não podemos pensar que nós, como seres humanos, então, a gente tem que se confunde muito com o jeitinho brasileiro aí que entra nessa discussão. Então, já que não é objetivo, então se a pessoa
tem uma conduta ali, mas tem um contexto, e aí começa a buscar bodes expiatórios. Então, ela agiu pela opinião dela. Então, isso daí é uma justificativa que a gente vê constantemente. O senso moral, ele tá ligado aí ao bem-estar da social, à responsabilidade social de equilíbrio, né, de um cuidado ético, um cuidado constante como seres humanos. A consciência moral, que é importante, né, dentro desse contexto, é uma história de sentidos e de busca que vão sendo construídas. Então, tanto o senso como a construção, a consciência moral é uma construção mais utópico e menos idealista. O que é mais utópico? De realização, de busca, que a gente tende a construir aquela referência, né? É uma referência que pode ser realizada. E nós temos pessoas que vão nos ajudar a isso. São os nossos professores, nossos pais, pessoas que a gente constantemente discute, porque hoje existe aí um discurso, uma constante busca de mostrar que todos somos livres e a gente precisa, não precisa das pessoas, a gente precisa quando a gente realmente vai ganhar alguma coisa em troca, né? Então, essa questão de formadores, todos nós somos formadores de nós mesmos, tá? A internet para a gente buscar aquilo que a gente quer. Isso daí é um erro, porque a consciência, o senso moral, que é o senso de vida, é a consciência de cuidado com todos, de saber respeitar as regras para o bem convívio nosso, para o bem-estar. As regras no dia a dia servem para o nosso bem-estar. Então é realmente uma ideia um pouco deturpada que cria esse senso de liberdade aí, de eu poder agir conforme as minhas vontades e faz com que aí haja um caos aí, né? Eu não posso numa situação de trânsito, por exemplo, fazer o que eu quero. Existem as regras ali para o trânsito circular bem. Então, eu convivo num prédio, num lugar que eu não posso fazer qualquer barulho, ou posso fazer festas em determinados horários, respeitando certas regras para que eu possa também ser respeitado. Isso daí é uma consciência que a gente cria com a relação com as pessoas, principalmente pessoas que são formadoras nossas, que vão nos ajudando nessa busca de uma existência constantemente intersubjetiva, né? De uma relação uns com os outros. Isso daí é muito importante. Dois conceitos que é importante também dentro aí do entendimento daquilo que a gente está tentando construir nessa busca. Nós teremos várias semanas para refletir sobre isso. É o juízo de fato, o juízo de valor. Muito importante para a gente perceber na hora de perceber aquilo que é uma análise moral. Então, o juízo de fato é aquilo que é um fato que não pode ser dito que é conforme cada um que pensa. Não. O que é fato é fato. Então, não tem como você negar esse fato. Se está o exemplo que está aqui, eu coloquei a imagem. Se está chovendo, alguém não pode dizer, mas espera aí. Um pensa que diz que está chovendo, outra pessoa vai dizer que não, depende da pessoa. Não, não depende de ninguém. Está chovendo, todo mundo está vendo que está chovendo. O juízo de fato ele serve para todos. É algo objetivo, está ali acontecendo, é um fato que está acontecendo. As coisas são como são e por que são. O juízo de valor ele já é mais subjetivo. Então ele se refere a algo que deve ser, que deve acontecer, que perpassa aí um pouco a opinião da pessoa. Igual eu coloquei aqui uma figura de um bolo, né? Alguém fala que é delicioso,
Outra pessoa que não gosta de bolo vai dizer que não é gostoso, não gosta. Alguém vai dizer que é bonito, outra pessoa vai dizer que não. Uma coisa que é juízo de fato é dizer que esse bolo aqui que eu coloquei, ele é de cobertura e tem um pouco de recheio de chocolate. Isso é fato. Agora, quando eu vou no campo da subjetividade, do valor, aí já vai depender, sim, da opinião de cada um. Então, é gostoso, é bonito, aí já não é um fato em si, é algo que perpassa a subjetividade de cada um. Os juízes de fato, então, eles são normativos, porque são normas aí que os juízes de fatos, eles são objetivos. Os juízes de valores, eles são normativos, são normas que são construídas por um grupo, uma sociedade. Podemos dizer que a diferença entre juízo de fatos e juízo de valor corresponde à diferença entre natureza e cultura. Então, natureza é algo de fato e a cultura ela vai mudando conforme a construção. Então, eu nasci com certas características, isso é fato, mas eu posso com o tempo ir mudando ela. A cultura ela muda, né? A cultura é uma maneira de olhar o mundo, como que a gente vê o mundo. Uma discussão muito grande que existe no contexto da ética e da moral é o que significa violência em cada cultura. Nós ocidentais estamos construindo aí de forma muito interessante leis que possam realmente normatizar aí as situações que cada vez mais vão mostrando certos aspectos que hoje não podemos aceitar mais. São violência que não são apenas física, né? Elas vão mudando conforme aí o contexto que nós vamos mostrando. Eu coloquei aqui o mal atual nesse contexto de discutir ética e moral, que nós vamos com as próximas semanas entender um pouco mais o que significa. Hoje foi só uma pequena introdução que significa a ética e a moral. Um mal muito grande nessa discussão é o cinismo, pus entre aspas, porque não é aquela corrente filosófica lá da, da cultura helenística, dos tipos de filosofia helenística. O cinismo está muito forte hoje, as pessoas quererem deturpar, dizer que faz uma coisa ali, depois faz outra coisa aqui, que se contradiz o tempo todo. Então a pessoa defende uma ideia, depois já muda conforme as circunstâncias, seus interesses. Então a pessoa cínica nesse contexto moderno agora, nesse contexto que nós estamos vivendo, já é um tipo de falsidade muito grande, né? Isso atrapalha muito porque deturpa muito o que é uma pessoa ética, então não vai tendo parâmetro para se viver. O agente moral, o agente consciente, é aquele que conhece a diferença entre bem e mal, certo e errado, virtude e vício. Então a virtude ela é construída pelos valores, pelas obrigações que nós temos. E um ponto importantíssimo aqui que a autora desse texto, que a Marilene Chauí coloca, que nos define como seres humanos, né? Quando a gente está ligado a essa consciência, a vontade, ser responsável, ser livre. O ser humano é um ser autônomo. Então, há um aspecto interessantíssimo da virtude é que os valores nos faz sermos mais humanos. Então, nós não somos máquinas, não somos objetos, não somos simplesmente animais. Nós somos pessoas que constroem valores e esses valores perpassam em nossas responsabilidades, aquilo que é o nosso convívio diário. Não somos pessoas isoladas, mas convivemos com várias pessoas. Isso daí é um aspecto muito importante que vem
lá desde os gregos, né? Nós temos aí as nossas atividades da semana. O texto ajuda a gente a entender um pouco sobre essa introdução sobre a ética e a moral. Nós temos aí praticamente três atividades, duas abertas e uma objetiva. Sobre juízo de fato, o que, que é, um e o outro, juízo de valor, e citar exemplos aí, muito tranquilo, tá aí no texto, né? A ambiguidade aí das normas morais, que é a segunda, de uma forma aí, fazendo uma comparação aí com nossas questões da nossa cultura brasileira, e sobre a virtude, aquilo que é comum em todas, mesmo nas diferenças culturais, que seria a virtude nesse contexto. Então vamos poder pesquisar aí. Então é a semana um ela dá essa abertura para a gente pensar sobre ética e moral de uma forma mais consistente, mais filosófica, criando esse embasamento aí da racionalidade filosófica. Bons estudos, boas leituras e que a gente possa ter um momento de estudo do PET 4 com muito crescimento aí na nossa busca da sabedoria, da ampliação daquilo que é a arte do pensar, que é a filosofia. Um abraço a todos. Olá, alunos. Continuando em todos os vídeos, a gente coloca aí uma parte que faz uma análise de alguma das questões do Enem, sempre para em vista, principalmente dos alunos do terceiro ano, em vista da preparação do Enem deste ano. Nós trouxemos aí uma questão de 2020, que trata da filosofia clássica, e que tem aí a temática dos sofistas que eram filósofos, entre aspas, muito criticado por Sócrates, Platão e Aristóteles, que consideravam eles como falsários, eram homens que eram itinerantes, que viajavam muito e cobravam pelo ensinamento. Tinha uma característica diferente dos filósofos clássicos. Platão, Sócrates, Aristóteles estavam preocupados com a busca da verdade, a verdade em si, independente da opinião das pessoas. E no caso dos sofistas aqui, há uma mudança de perspectiva. Agora eles são muito mais voltados ao antropo, ao homem, àquilo que é subjetivo, a opinião. Por isso tem esse contexto da relatividade, né, do relativismo, conforme cada um, conforme as necessidades, o que eles querem ouvir. Então, o ensinamento deles baseavam na pessoa, enquanto os filósofos clássicos baseavam a verdade estava na busca em si, naquilo que era verdadeiro, a partir da dialética. Já os sofistas, a verdade está na pessoa, na opinião de cada um. Vamos ver aqui o que diz o enunciado e vamos lá analisar, não só mostrar a resposta certa, mas analisar o que cada uma delas está mostrando, porque é importantíssimo. Sempre volta essas questões da filosofia clássica em todos os Enems aí que aparecem. Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de um Antífonte, por exemplo. Por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Então, durante muito tempo na história, até na modernidade, por exemplo,
Só há pouco tempo assim a gente considera as virtudes dos sofistas. Então, por muito tempo eles foram olhados de forma pejorativa, né? Considerado como falsários. Então, essa preocupação de inventar ambientes artificiais em que ah, muitos filósofos antigos clássicos buscavam mostrar, ensinar naquilo que era o contexto real de cada tipo de ensinamento. Já os sofistas, eles buscam criar situações para estimular o pensamento conforme as pessoas queriam, desejavam, se manifestavam, sentiam-se bem, né? Então eles são muito importantes para essa questão do relativismo, dos contextos diferentes. No enunciado, então, busca que o texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da retórica, da oratória, no caso, que defendiam o quê? O que os sofistas defendiam? Então a B é a certa, que é aquilo que eu falei, que é a característica do sofista. Eles tinham a filosofia deles ali, toda a propagação das ideias deles tem como pano de fundo, como objetivo, o relativismo. O que é relativismo? É ser relativo. Depende aí do contexto, das situações, evidenciando na convencionalidade das instituições políticas, principalmente na política, é convenção. Então, conforme a necessidade, conforme aquilo que as relações humanas, instituições políticas nós temos aí, mas que baseiam nas nossas relações. As nossas relações não são objetivo, nós não somos máquina. Então elas vão conforme o contexto. A base do pensamento sofista nunca foi algo homogêneo, ou seja, único, todos pensam da mesma forma, todos têm a mesma característica, mas tende a ligá-los a uma prática de defesa ampla que assegura não só uma só verdade, mas uma relativização para construí-la. Então, para os sofistas, não existe uma só verdade, mas muitas, uma pluralidade de ideias, conforme cada um tem a sua verdade e se debate. Isso daí é importantíssimo a gente perceber para saber entender qual que é a crítica da época e qual que é a característica dos filósofos clássicos para os sofistas. Então, e que eles são muito importantes na história para colocar de pano de fundo aí de discussão entre absolutismo, ideias absolutas, valores que são universais, e aquilo que é o relativismo, a busca pelo particular, cada um ter sua opinião, sua verdade, e a verdade ela muda conforme o contexto, ou a época, ou a situação. Vamos ver por que não é as outras, né? Numa análise de questão do Enem, é importante você perceber as outras, porque aí você já está estudando e vendo, porque no Enem sempre tem as pegadinhas, né? E se a gente entende as ideias principais, a gente consegue livrar-se dela e ir eliminando também aquilo que são as alternativas erradas. A primeira letra, a ideia do bem, demonstrado na mente com base na teoria da reminiscência. Reminiscência é a teoria de recordação, né? Recordar aquilo que a nossa alma já viveu no mundo das ideias. Nós temos a ideia do bem. Isso está em Platão, é o pensamento de Platão. A verdade já está em nós, o mundo aqui, os sentidos apenas pelo pensamento a gente consegue chegar no verdadeiro, que está no mundo das ideias, e pela teoria dessa recordação, que a gente já passou por lá alguma vez, a gente tem a ideia do sumo bem. Não tem nada a ver com isso que é, que é característica dos sofistas, né? Porque isso é a filosofia de Platão. A C
A ética aprimorada pela educação de cada indivíduo, com base na virtude. Isso daí já é a ideia de Aristóteles, porque os sofistas, a virtude para eles, então está aberta, cada ser humano é único e está sempre constituindo aí uma busca constante. É, é, a ética muitas vezes conduz a um conceito universal também, que Aristóteles traz, como que é a justa medida, aquilo que... Mas depende, cada pessoa tem uma forma de viver, de buscar aquilo que é o melhor para si. Então, no relativismo nós temos uma preponderância aí mais do individualismo, não individualismo moderno, né, mas o individual ele é importante. Na ética de Aristóteles, o coletivo é o importante. A letra D, a ciência comprovada empiricamente pelos métodos aí da experiência, de comprovar mesmo por esses métodos, por meio de conceitos universais. Isso daí está ligado à modernidade, ao pensamento moderno em que se desponta a ciência, nada a ver com os sofistas. E a letra E, que é sobre a religião, que é o período da Idade Média, revelado pelos mandamentos da lei divina, ou podemos dizer, no contexto bíblico, nada a ver com os sofistas. Os sofistas eram mestres da retórica, da oratória, e está lá no contexto da filosofia clássica, 5, 6 séculos antes de Cristo, e está num contexto aqui, num pensamento filosófico, nada a ver com a religião. Então, mais uma questão que parece muito simples, mas que é bom a gente estar sempre estudando e ver a identidade de cada pensamento filosófico aí. Boas leituras, bons estudos, boa preparação para o Enem. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.